E se a principal causa das doenças cardíacas não for nada daquilo que a gente sempre ouviu falar? Hoje a gente vai mergulhar na análise de um cardiologista que basicamente vira de ponta cabeça tudo o que se sabe sobre colesterol. É uma ideia que pode realmente mudar tudo. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa botando em xeque o vilão que todo mundo conhece, o colesterol. Depois, vamos investigar um novo suspeito, olhar com outros olhos para um tratamento super comum e, no final, explorar soluções que podem surpreender e até a chance de reverter o problema. Vamos nessa? Por mais de 50 anos, a nossa luta contra as doenças do coração girou em torno de uma única ideia. Uma teoria tão forte, mas tão forte, que moldou a medicina como a gente conhece hoje. Essa é a famosa hipótese lipídica. É por causa dela que milhões e milhões de pessoas tomam remédios para abaixar o colesterol. A lógica, à primeira vista, parece fazer todo sentido. Se o LDL é o tal do colesterol ruim, então é só baixar ele que o problema está resolvido, certo? Pois é. É exatamente aqui que a análise que a gente está explorando hoje entra e desafia tudo. Ela basically diz que a gente pode ter passado décadas mirando no alvo errado, travando uma guerra contra o mensageiro e não contra o verdadeiro causador do problema. E isso nos leva direto para a nossa principal arma nessa guerra, as estatinas. Um dos medicamentos mais prescritos em toda a história da medicina. Mas, segundo essa análise, o quão eficientes elas são de verdade? Os dados, olha, podem te surpreender. Olha bem para esse número, 4 dias. De acordo com uma análise dos próprios estudos das empresas farmacêuticas, o aumento médio na expectativa de vida para pacientes de alto risco que tomam uma estatina por 5 anos é de pouco mais de 4 dias. É isso, 4 dias. Aí fica aquela pergunta que não quer calar, né? Como que pode um remédio ter essa fama toda, mas na prática o benefício ser tão pequeno? Bom, a resposta para essa pergunta de $1 milhão está na forma como as estatísticas são apresentadas, tanto para os médicos quanto para os pacientes. A mágica está toda na diferença entre risco relativo e risco absoluto. O marketing, claro, adora usar o risco relativo. Falar que um remédio reduz o risco em 50% soa incrível. Mas o risco absoluto conta uma história bem diferente. Pensa assim, para uma pessoa ser salva de um ataque cardíaco, 100 precisam tomar o remédio. As outras 99 não iam ter o ataque de qualquer jeito. Resumindo a ópera, para pacientes considerados de alto risco, a chance de uma estatina realmente salvar uma vida ao longo de 5 anos é de 1 em 83. E para quem tem risco baixo, o benefício é praticamente zero. Então, se o remédio mais popular do mundo para isso tem um efeito tão modesto, talvez o problema não seja o que a gente pensa. Certo. Se o colesterol não é esse vilão todo, e as estatinas ajudam muito pouco, o que causa a doença cardíaca então? Essa análise aponta para uma resposta completamente diferente. O novo suspeito se chama resistência à insulina. É um problema do metabolismo, na sua essência. Imagina que as células do seu corpo começam a ficar surdas para os sinais da insulina. O que o pâncreas faz? Ele começa a gritar cada vez mais alto, produzindo mais e mais insulina, e aí o nosso sangue fica inundado com esse hormônio. Com isso, o argumento central muda. A doença cardíaca não seria um problema de colesterol, e sim uma condição inflamatória crônica. E o motor dessa inflamação? A resistência à insulina. Nessa visão, as placas de colesterol nas artérias não são a causa, são a consequência. A fonte até usa uma analogia, dizendo que elas são como espinhas, uma resposta a uma agressão e não à agressão em si. E o mecanismo proposto seria mais ou menos assim. Primeiro, o excesso de insulina no sangue é tóxico. Ele vai danificando a parede interna das nossas artérias, que é super delicada. Segundo, o corpo muito esperto percebe essa lesão e manda uma resposta inflamatória para tentar curar o local. Terceiro, o colesterol chega como parte da equipe de reparos para tentar consertar o estrago. Ele não está lá para causar o problema, mas para resolver. Só que a agressão nunca para. Ok, se o problema é a resistência à insulina, que é causada pelo estilo de vida, então a solução também tem que estar no estilo de vida. E essa análise aponta para 4 pilares fundamentais. Primeiro pilar, a dieta. O objetivo aqui é acalmar a resposta da insulina. E como se faz isso? Reduzindo drasticamente açúcar e carboidratos refinados e focando em comida de verdade, que combate a inflamação. Coisas como azeite de oliva extra virgem, nozes, sementes e muitos vegetais sem amido. Em segundo lugar, o movimento. E aqui, não estamos falando de correr maratonas. Na verdade, exercício em excesso pode até aumentar o estresse no corpo. O segredo é a consistência e a moderação.
Uma boa caminhada num ritmo um pouco mais forte já é super eficaz para melhorar a sensibilidade à insulina sem sobrecarregar o sistema. O terceiro pilar não tem negociação. Parar de fumar. Os benefícios são rápidos e gigantescos. É uma das mudanças de maior impacto que alguém pode fazer pela saúde do coração, porque reduz a inflamação e permite que as artérias comecem a se curar. E por último, o pilar que talvez seja o mais subestimado de todos. O estresse crônico não é só um sentimento, é um estado fisiológico. Ele deixa o corpo num estado constante de luta ou fuga, liberando hormônios que causam uma informação silenciosa, de baixo grau, que vai danificando as artérias dia após dia. E agora a gente chega na parte mais impressionante dessa análise toda. A ideia de que não se trata só de frear o problema, mas de, talvez, reverter o que já foi feito. Imagina só esse cenário. Um estudo na Índia acompanhou pacientes que já tinham doença cardíaca de moderada a grave e que, por um motivo ou outro, não fizeram cirurgia ou colocaram stent. Em vez disso, eles seguiram um protocolo intensivo de mudança de estilo de vida. Ao final do estudo, os pesquisadores foram ver o que mais tinha feito diferença. Seria a dieta? O exercício? Não. O único fator que se destacou estatisticamente na reversão dos bloqueios nas artérias foi uma prática diária de controle do estresse. E os resultados foram espetaculares. Depois de 2 anos nesse plano, os pacientes tiveram, em média, uma redução de 20% nos bloqueios. Isso não é só estabilizar, é regredir a doença. É um bloqueio de 70% que vira 50%. E isso foi medido com um angiograma, o exame padrão para isso. Ou seja, o nosso corpo tem uma capacidade incrível de se curar. E essa é a questão final que fica no ar. Se o nosso estilo de vida tem um poder tão grande para nos adoecer, qual é o poder que ele tem para nos curar? As mesmas escolhas que criam o problema podem ser a chave para desfazê-lo. É uma ideia poderosa para a gente refletir. E se quase tudo que a gente aprendeu sobre ataques cardíacos não for bem a história completa? Hoje, vamos dar uma olhada numa ideia bem diferente, uma que desafia um dos pilares da medicina moderna. A gente vai questionar a verdadeira causa das doenças do coração. É uma chance de ver o coração com outros olhos. Vamos começar com uma pergunta que, olha, parece simples, mas é muito intrigante. A gente sempre ouve falar em ataque cardíaco e ataque cerebral, certo? Mas por que ninguém fala em ataque de fígado ou ataque de baço? O sangue que corre no corpo é o mesmo, as artérias são as mesmas, então por que essa falha tão grave parece escolher só esses 2 órgãos? Essa pergunta já leva a gente para uma conclusão um tanto radical. Se o sistema circulatório, o encanamento do corpo, é o mesmo para todo lado, então talvez o problema não esteja nos canos, ou seja, nas artérias. Talvez o problema esteja nos próprios órgãos. E é bem aqui que a teoria convencional começa a balançar. É exatamente essa inconsistência que abre a porta para uma forma totalmente nova de pensar. E se preparando, porque agora a gente vai começar a desmontar a famosa teoria do cano entupido, aquela que domina há décadas o jeito que a gente entende o coração. Ok, vamos mergulhar fundo nessa crítica teoria do cano entupido. A ideia de que uma artéria bloqueada por uma placa de gordura causa o ataque cardíaco parece fazer todo sentido, né? Mas e se as evidências mais diretas, como as que vêm de autópsias e de testes de esforço, contarem uma história bem diferente? A teoria convencional é bem simples, né? A placa de gordura bloqueia a artéria, o sangue para de passar e o músculo morre. Lógico. Só que a realidade parece ser um pouco mais teimosa. Como é que se explica, por exemplo, pessoas com artérias 90% até 94% bloqueadas conseguindo correr maratonas? Pela lógica do cano entupido, a matemática simplesmente não fecha. E o golpe de misericórdia contra essa teoria vem de um lugar que a gente não costuma olhar, as autópsias. Pensa nisso. Vários estudos de autópsia mostram que numa parcela gigantesca de pessoas que morreram de ataque cardíaco, e estamos falando de até 82% em alguns estudos, simplesmente não havia um bloqueio importante na artéria que irrigava aquela área do coração. O tal cano não estava entupido. Então, qual foi a causa da morte? A lógica aqui é demolidora. Se a sua teoria principal falha justamente nos casos fatais, ela não pode ser a explicação de tudo. É como a fonte original coloca, não é preciso saber o que é a verdade para conseguir identificar o que não é verdade. E a teoria do bloqueio arterial, pelo menos como a única causa, parece que não se sustenta diante desses fatos.
Bom, se não é um problema de encanamento, então o que é? A resposta que essa outra linha de pensamento propõe vira o jogo de cabeça para baixo. O problema não estaria do lado de fora da célula do coração, nos vasos, mas sim dentro dela. A gente estaria falando de uma crise de energia, um verdadeiro apagão metabólico no músculo cardíaco. O conceito principal aqui se chama metabolismo glicolítico. Parece um nome complicado, mas a ideia é bem simples. Imagina que o coração é um motor de altíssimo desempenho que, de repente, fica sem o seu combustível de qualidade. Para não parar, ele entra no modo de emergência e começa a queimar qualquer coisa que encontra, só que de um jeito sujo e muito pouco eficiente. O resultado dessa queima de emergência é um resíduo tóxico, o ácido lático. Essa teoria descreve uma espécie de cascata de eventos. Tudo começa com a tal crise de energia. Isso leva ao acúmulo de ácido lático, que basicamente causa uma cãibra no músculo do coração. Aquela dor forte no peito, a angina, seria o equivalente a uma cãibra na perna depois de correr demais, sabe? É o músculo gritando por socorro. E aqui está a diferença trágica. Quando a gente tem uma cãibra na perna, o que a gente faz? A gente para, descansa, o músculo se recupera. Mas o coração não pode parar. Ele não tem essa opção. Ele é forçado a continuar batendo no meio dessa crise, acumulando mais e mais ácido lático, até que o tecido dele simplesmente entre em colapso. Isso seria o ataque cardíaco, uma cãibra da qual não se pode escapar. Mas espera aí, essa teoria metabólica só faz sentido se a gente repensar outra ideia que parece óbvia, a de que o coração é uma bomba. Pois é. Essa nova perspectiva vai ainda mais longe e argumenta que essa imagem do coração como uma simples bomba de pressão pode estar completamente equivocada. A fonte nos desafia com uma questão de física pura. Pensa só, como é que um órgão de mais ou menos meio quilo consegue ter força para empurrar um líquido grosso como o sangue por uma rede de 16 mil quilômetros de canos? A força necessária para isso seria monumental, muito maior do que o coração parece ser capaz de gerar. E a prova disso estaria na nossa frente o tempo todo. Pensa numa mangueira de jardim. Quando a gente abre a torneira com força, a pressão da água faz a curva da mangueira tentar se esticar, se endireitar. Se o coração fosse mesmo uma bomba de pressão, a grande artéria que sai dele, a aorta, deveria fazer a mesma coisa. Mas o que acontece é o exato oposto. A cada batida do coração, a aorta se curva um pouco para dentro. Isso desafia as leis da física de uma bomba de pressão. Então, qual seria a alternativa? Essa teoria propõe que o coração não empurra o sangue, mas sim organiza o fluxo. É para imaginar ele mais como um redemoinho inteligente. A cada batida, ele para o fluxo, cria um vórtice e esse vórtice impulsiona o sangue para frente. O coração seria menos o motor do carro e mais o maestro da orquestra, garantindo que tudo flua em perfeita harmonia. E quando se muda a premissa de como o coração funciona, tudo mais muda também. Se o problema é metabólico e não só de encanamento, então talvez os problemas que a gente sempre viu como a placa nas artérias, talvez não sejam falhas do corpo. Talvez sejam soluções inteligentes. Olha só a placa nas artérias. Em vez de ser a grande vilã, e se ela for, na verdade, a heroína? Nessa visão, a placa seria uma espécie de cimento biológico que o corpo, de forma muito esperta, usa para remendar uma artéria que ficou fraca, evitando que ela se rompa. É uma medida de emergência, uma solução para um problema mais profundo, e não o problema em si. Mas o que estaria causando essa fraqueza nos vasos e essa crise de energia no coração? Para começo de conversa, a teoria aponta para expressões do nosso estilo de vida moderno. Comida processada que não nutre de verdade, um estresse que nunca desliga, falta de contato com a natureza e uma carga cada vez maior de toxinas. Tudo isso junto estaria, aos poucos, esgotando a bateria do nosso coração. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final que amarra toda essa nova forma de pensar. E se os sintomas que a gente tanto teme, a febre, a inflamação, a própria placa, não forem a doença em si, mas sim a estratégia de cura do corpo? E se forem a resposta inteligente do nosso organismo a um problema que a gente nem estava vendo? É uma ideia que, sem dúvida, muda tudo.